A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao fim da nossa breve partilha de introdução aos 7 sacramentos da Igreja Católica, tá? Chegamos então ao sacramento da ordem, ao sacramento do matrimônio, que são também chamados de sacramento da comunhão e do serviço na Igreja. O número 1534 aqui do Catecismo Amarelo diz assim: claro que depois dos sacramentos da iniciação cristã, depois do sacramento da penitência, que visa manter a nossa alma em estado de graça, dois outros sacramentos, a ordem e o matrimônio, estão ordenados à salvação de outrem. Se contribuem também para a nossa salvação pessoal, isso acontece por meio do serviço aos outros. Conferem uma missão particular na igreja e servem para a edificação do povo de Deus. Nestes sacramentos, os que já foram consagrados pelo batismo e pela confirmação para o sacerdócio comum de todos os fiéis, podem receber consagrações especiais. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para ser, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da igreja. Por sua vez, os esposos cristãos, para cumprir dignamente os deveres do seu estado próprio, são fortalecidos e como que consagrados por um sacramento especial. Então, nós estamos tratando aqui de sacramentos da comunhão e do serviço na igreja. Onde que eles estão na Sagrada Escritura, né? Estão em diversos textos espalhados, mas aqui, por exemplo, na carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, pegar o versículo 6, aqui a gente tem uma ideia, né, de como ali já nos inícios isso era transmitido, né? Como que o sacramento da ordem se perpetua na igreja através da imposição das mãos, como é ainda hoje. Por esse motivo, eu te exorto, Timóteo, a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Então, São Paulo, né, bispo da Igreja de Cristo, agora está ordenando também Timóteo. Ele está recordando Timóteo aqui da ordenação, né, que ele recebeu pelas mãos do próprio São Paulo, né? Então, os sucessores dos apóstolos, em primeiro lugar, são os bispos, né? Os bispos que trazem consigo a plenitude do sacramento da ordem. Então, aqui a gente tem um exemplo claro. Em relação ao matrimônio, a gente tem diversos textos, já desde de Gênesis, né? Capítulo 2, não é bom que o homem esteja só, né? Então, os dois serão uma só carne, assim por diante. Aqui no Evangelho de São Mateus, isso é relembrado e elevado, né, a um nível mais alto pelo próprio Jesus, né? Versículo 4. Mateus 19, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Então ele agora ainda reforça, né? Ele pega aquela união, entre aspas, natural, e agora eleva ao sobrenatural, né? E agora ele é elevado ao caráter de sacramento, né? Então Jesus instituiu tanto o sacramento da ordem, fazei isto em memória de mim, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, né? Fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, a quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem retiveres eles serão retidos. Então, há uma série de textos bíblicos, né, que vão trazendo essa ideia vai se clareando, essa ideia vai se desenvolvendo, não se inventa nada novo, mas se entende, né, e vai então sistematizando
né, esses sacramentos instituídos por Cristo, aquilo que ele não deixou claramente uma forma, né? A igreja, então, assim, as estabelece, né? Então, nós temos a matéria e a forma também de cada um dos sacramentos, todos com base naquilo que Jesus deixou para nós na sua revelação, tá? Matéria e forma do sacramento do matrimônio, por exemplo. A gente não tem óleo, a gente não tem água, a gente não tem pão, a gente não tem vinho, mas a gente tem a pessoa dos esposos ali, né? O noivo e a noiva. Então, os seus corpos e a sua vontade. Ali nós temos a matéria, né? E, claro, que interiormente também o consentimento que eles trazem no seu coração. E esse consentimento expressado através das palavras ali diante do ministro ordenado são a forma. Então nós temos a matéria, os corpos e a vontade que trazem em si um consentimento, né? Um livre, detalhe, livre consentimento. Para ser válido, o consentimento tem que ser livre, né? Se alguém casa de maneira obrigada, sob uma ameaça ou porque foi enganado, coagido de algum modo, né? Isso aí é assunto para outras questões de direito canônico, né? Sobre nulidade, por exemplo, né? Jesus disse, olha, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Então a igreja não anula, por exemplo, nenhum matrimônio, né? Um matrimônio, quando ele é declarado nulo, a igreja só está confirmando, mediante diversas investigações, que aquele casamento nunca existiu, que ele nunca de fato chegou a ser elevado ao nível do matrimônio, né? Porque o matrimônio é indissolúvel, tá? É indissolúvel. Então, matéria, corpos e vontade, um livre consentimento, né, dos dois que querem estar ali e se unirem, né? Então, as palavras que vão expressar diante do ministro ordenado, que representa a igreja, ali constituem a forma deste sacramento, ou a fórmula, né? Como mais atualmente querem colocar. E o que o padre ou o diácono, que também pode estar presente ali, estão fazendo? São testemunhas. Trazem a bênção da igreja, da comunidade que testemunha aquela união e ali a celebração daquele sacramento. Os ministros são os próprios esposos, tá? O noivo e a noiva. Um ministra o sacramento para o outro, tá? Um ministra o sacramento para o outro. E a igreja, então, testemunha e dá a bênção, né? Confirma, de fato, estamos aqui testemunhando, abençoando e confirmando esta união. No caso do sacramento da ordem, a matéria também é parecida, né? Mas a matéria é a imposição, aquilo que a gente viu aqui em 2 Timóteo capítulo 6, versículo 6, né? É a imposição de mãos que o bispo faz sobre aquele diácono transitório que cumpriu todas as etapas necessárias, né? E livremente, então, né, se coloca para receber ali, para fazer parte desta ordem sacerdotal, né? Sacramento da ordem. A ordem é semelhante ao que a gente tinha no Antigo Testamento, né? Das 12 tribos de Israel, a gente tinha uma ordem levítica, uma ordem daqueles que iam cuidar só das coisas de Deus no templo, se dedicar às coisas de Deus, exclusivamente às coisas de Deus, os levitas, né? Então, a partir da instituição dos levitas como aqueles que vão cuidar das coisas de Deus, a gente vê claramente uma ordem sendo criada, né? Então, aqueles que vão passando de pai para filho e assim por diante, vão entrando, vão fazendo parte desta ordem eclesiástica, né? E assim, isso vai passando de geração em geração. No sacramento da ordem é mais ou menos assim. Então, quem é o ministro do sacramento? É o bispo validamente ordenado, por ter a plenitude do sacramento da ordem, ele pode então ordenar outros, né? Um sacerdote, outros nos graus menores da ordem. E aí, para ordenar um outro bispo, tem que ter mais 2 bispos, pelo menos, aí são outras questões, tá? Então, a matéria, então, é a imposição das mãos, tá? Isso, o Concílio de Trento definiu isso lá no século XVI, bem de maneira mais clara, né?
a imposição das mãos do bispo validamente ordenado é a matéria, ou seja, aquilo que é a parte sensível do sacramento que se pode perceber com os sentidos, né? E aí, claro, a forma são as palavras, mas para o diácono tem uma diferença, para o padre, né, para o sacerdote, que a gente chama de padre, tem uma outra, são outras palavras, para o bispo, né, para uma sagração episcopal já é uma outra palavra, mas a base é a mesma, né? Visa ali a imposição de mãos e as palavras, conferir uma graça especial do Espírito Santo, né? Que santifica aquele homem, né? E assim por diante, tá? Então ele vai fazer ali as vezes do próprio Cristo agora, né? Eles agem no corpo de Cristo, unidos à cabeça, tá? Não como membros, entre aspas, comuns, né? Todo batizado participa do sacerdócio comum também dos fiéis. Mas esse sacerdócio ministerial só é exercido mediante o sacramento da ordem, tá bom? Então, no sacramento da ordem você tem, né, se for colocar do maior para o menor, primeiro grau é o bispo, né, o episcopo, depois o presbítero, a gente chama de padre, presbítero, depois o diácono, tá? Então, o diácono não é um sacerdote. O presbítero e o bispo são sacerdotes e, portanto, podem é, ministrar o sacramento da Eucaristia, por exemplo, né? O diácono auxilia os sacerdotes e os bispos, tá? Então, os sacerdotes auxiliam os bispos, que são sucessores diretos dos apóstolos, tá bom, meus irmãos? Então, assim, brevemente é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e até a próxima.